Conforme prometido, agora vamos falar do 7 de setembro do outro lado, do Jair Bolsonaro, que aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo. Alguns discursos, algumas presenças ilustres e até uma presença extremamente perigosa. O Alexandre de Moraes não sabia que as pessoas iam estar na Paulista, né? Senão teria mandado o exército brasileiro completo para prender ela. A terrorista mais perigosa do mundo estava na Paulista, eu vou mostrar para você já já. Antes eu peço que você se inscreva no canal, que você curta, comente, compartilhe, que você mande para todo mundo, para que a gente possa falar com eles de política sim, mas sempre tendo como base os nossos princípios, porque ao contrário do governo Lula, nós temos princípios, tá bom? Vamos lá. Gente, eu vou trazer para você uma pessoa que eu admiro demais. E com certeza você conhece, mas se você não conhece, vai conhecer ele agora. Ele é pastor, é um jovem ainda, é um homem que tem uma história de milagres na vida dele, muito usado pelo Senhor. É o Hayashi, né? E ele vai falar aqui a respeito da manifestação na Paulista e também um pouco para a gente ver a necessidade do povo evangélico também saber que a política está sim inclusa na nossa vida. Não podemos dar atenção para aqueles que dizem que a gente não deve misturar religião com política. Afinal de contas, a política, ela rege a nossa vida, a educação dos nossos filhos, tudo está baseado na política. Então não dá para você servir a Deus e entregar o teu país, a tua cidade, a tua nação para o inimigo de Deus. Acompanha comigo o que fala aqui o Theo Hayashi. Vê se você não concorda com o que ele diz, principalmente você que é evangélico. Acompanha comigo. Olá galera, Theo Hayashi, estou aqui na Avenida Paulista, dia 7 de setembro. Você está vendo o pessoal vindo aqui de uma maneira pacífica, ordeira, justamente para lutar por liberdade de expressão. Mas tem gente que pergunta, por que um cristão precisa lutar por liberdade de expressão? Primeiro ponto é porque Deus nos fez seres racionais e seres individuais. Se ele quisesse com que todos nós parecêssemos uns mesmos, ele não teria feito a imagem e semelhança dele, homem e mulher. A outra coisa interessante é que a gente enxerga em Gênesis 11 uma intervenção divina a algo que era um homem com um só pensamento, uma só linguagem. Em que Deus fala assim, não é bom que isso aconteça. E ele estabelece então um princípio do reino que é unidade na diversidade. E quando você tem unidade na diversidade, você tem então a necessidade de expressão. E por isso que existe algo que é tão santo chamado liberdade de se expressar. Deus nos indica o melhor caminho, mas nos dá liberdade de expressão e de escolha. Então Deus, segundo ponto, ele não nos força de uma forma específica a pensarmos ou agirmos. Ele nos indica o caminho certo, também nos indica as consequências do caminho errado, mas nos permite pensar por conta própria e escolher. Não é isso que Paulo fala em 1 Coríntios 6? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominada por nenhuma delas. E a liberdade de expressão, essa liberdade que nos dá o direito de escolha, de expressarmos a diversidade dentro da unidade, é justamente essa liberdade que nós estamos hoje lutando e advogando para ter. Tá aí o Theo Hayashi falando da liberdade, da luta pela liberdade, o quanto o cristão deve buscar realmente a liberdade. E eu somaria ao que ele falou, aquela questão que eu falo sempre com você aqui. Deus criou grandes reis, que hoje seriam presidentes, como Davi, como Abraão, como Moisés e assim por diante. Josué, né, e tantos outros. Então Deus quer fazer de você também um homem desse. O maior governador da história do planeta Terra chamou-se José do Egito e era um filho de Deus. Então não aceite essa história de que cristão não se mete com política. A política, ela está sim ligada demais em tudo na nossa vida para a gente entregar ela para o inimigo de Deus. De um filho de Deus para outro. Vamos ouvir um pedacinho aqui do que falou quando Deus usou ele também lá no carro de som no dia 7. Vamos ouvir aqui o que fala o Nicolas a respeito dessa situação, desse evento. Rapidinho, poucas palavras aqui no carro de som no dia 7. Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Bem-aventurados que choram, porque toda lágrima um dia será secada pelo nosso Senhor. Eu não tenho dúvidas que Deus continua com os olhos abertos para a nossa nação. Você que está aqui é muito importante para esse país. Você que está aqui faz parte da mudança e da história desse país. Que nós um dia morremos, talvez sem ver o futuro prometido, mas você fez parte disso. A Bíblia diz que não precisamos temer o amanhã, pois só dele pertence o amanhã. Muito bem, tá aí, você viu também o Nicolas fazendo aí suas reverências, né, ao Senhor nesse dia, dia 7. Lembrando que uma grande parte, se não a maioria ali, eram evangélicos. Agora o clima vai ficar tenso. Agora se prepare, eu vou trazer para você imagens que comprovam a participação. Olha, se existe medo do terror, né,
O Alexandre de Moraes teria que ter mandado o exército inteiro, que exército, Polícia Federal, né, todo mundo para cá. Se possível, pedir até ajuda internacional, porque a terrorista mais perigosa do planeta Terra chega nesse momento aqui, você vai acompanhar comigo, na Avenida Paulista. Olha só, olha o perigo que o Brasil correu nesse dia. Olha aí. A irmã Hilda, com a sua Bíblia, a mulher que orava lá no acampamento e que para Alexandre de Moraes era uma terrorista. Para Alexandre de Moraes, essa mulher desse tamanho estava dando um golpe no Brasil. A maior terrorista do planeta Terra chegando. A gente pegou um momento exato aqui na Avenida Paulista. Vamos ouvir o pastor Silas Malafaia? Esse pegou pesado. Esse bateu doído no Alexandre de Moraes. Acompanha o que ele fala aqui. Alexandre de Moraes tem que sofrer impeachment e ir pra cadeia! Lugar de criminoso é na cadeia! Eu não estou caluniando nem difamando o ministro. Eu mostrei os artigos da Constituição que ele tem rasgado. O que Elon Musk e a Folha de São Paulo estão mostrando é a materialidade dos crimes de Alexandre de Moraes. Pasmem! Pasmem! Sabe o que ele acaba de fazer? As denúncias da Folha ele coloca no inquérito da fake news que ele preside. A raposa tomando conta do galinheiro. Que país é esse? Que liberdade é essa? Onde um ministro rasga as leis. Tá aí o Silas Malafaia, bravo, né? Esse é bravo. E ele cobrando duramente o ministro, e ele tem toda a razão, né? A gente está vivendo uma época em que um ministro só, a palavra dele vale mais do que a justiça, vale mais do que o direito, vale mais do que o Congresso, vale mais do que o nosso presidente, que eu repito para você o que disse há pouco, se você pensar na política como um jogo de xadrez, o Lula nunca vai ser o rei. O Lula, ele é no máximo o cavalo, não passa disso. Né? Não vou dizer que ele é um peão também, mas no máximo o cavalo. Então o Alexandre de Moraes está acima dele. E, infelizmente, o Alexandre de Moraes também não é o rei. O rei está escondido, protegido por muitos peões. E nós não estamos vendo ele com clareza ainda. Mas Deus vai tirar ele da sombra e vai nos mostrar ele. O nosso verdadeiro inimigo nós ainda não conhecemos. Pelo menos não publicamente. Vamos continuar aqui? Gente, teve um discurso do deputado Gustavo Gayer, onde ele fala em inglês. E ele diz, isso aqui é para que o mundo inteiro saiba o que ele está falando. Ele faz um resumo de 40 segundos. Está legendado, eu quero que você acompanhe aqui a discussão em inglês, mas legendado para que todo mundo possa saber o que ele disse, como ele mesmo falou, para o mundo, em 7 de setembro. These people that you see here are freedom-loving people who will never give up on our freedom, who will never give up on our rights. We will never bend our knees to no dictator. We will fight for our democracy, no matter what cost. Brazil is now a beacon of hope for every single person who loves freedom and democracy in the world. Learn from Brazil. This is how we fight dictatorship. This is how we fight for our rights. And we will never give up. Thank you. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Aí o Gustavo Gayer, né, e o que ele falou, legendado para você. Já indo para o final, porque o vídeo está longo, é impressionante como o tempo voa quando eu estou aqui trazendo para você as notícias. Mas deixa eu trazer algumas imagens aqui da Paulista, imagens que me chamaram a atenção, vai chamar a sua também, certamente. É rapidinho também, mas são pessoas chegando, pessoas comuns, pessoas do povo, que estão chegando na Paulista, que você pode ver aí. Bonito de ver, né? O verde e amarelo, nossa, é lindo demais. Nosso verde e amarelo, nossa bandeira, nosso hino, são coisas maravilhosas que a gente não pode abrir mão de forma alguma. Gente, mais uma vez para você ver aqui, olha como estava o desfile de 7 de setembro, isso em Brasília, o desfile oficial, que segundo a imprensa tinha em torno de 20 a 30 mil pessoas. Vou mostrar para você aqui, acompanhe comigo. Aqui, ó, você está vendo aí o exército desfilando, o gramado seco, e aí diz que tem de 20 a 30 mil pessoas aí. Eu pergunto para você, você está vendo? Eu não estou vendo, você está vendo as pessoas que estão aí? Olha só, toda a esplanada, cadê as 20 a 30 mil pessoas que, segundo os universitários da USP, estavam presentes? Aonde que eles estão? Só se tinha 20 mil pessoas desfilando, né? Não tem absolutamente ninguém.
Se você somar o que tem no gramado ali, deve dar umas 100, 200 pessoas, somando toda a esplanada, que é muito grande. Mas esse é o presidente. Enquanto, eu ouvi dizer isso, não sou eu que estou dizendo, tá, seu Alexandre? Mas eu ouvi dizer que enquanto as urnas não criarem pernas, não vai ter ninguém acompanhando o Lula, não tem jeito. O que mais que eu tenho aqui? Trazer para você agora a Paulista. Compara aí, vê como estava a Paulista. Passeio de drone para você rapidinho aqui, sobre o povo na Paulista, para você ter uma noção de como estava a Paulista. Aí, segundo os jovens matemáticos da USP, aqui tinha entre 30 e 50 mil pessoas. Eu vou falar em 30, depois talvez 50. Lá tinha de 20 a 30. Quer dizer, 30, o mínimo aqui, com o máximo lá. Então aqui e lá está exatamente igual. Você está vendo aí a Paulista, você viu há pouco as palavras dos ministérios, e aí está dizendo que o número de pessoas é o mesmo. Vou mostrar para você também um outro ângulo, onde a gente pode ver esse outro vídeo aqui, olha só, de cima de um prédio, mostrando também a Paulista. E segundo a USP, eu acho que o software, que usaram um software que conta cabeças, uma história assim, eu acho que lá ele contou as gramas, os pezinhos de grama como se fosse cabeça, né? Porque lá não sabia a grama seca, e olha o que tem de gente aqui. E segundo eles, o número estava parecido. Esse foi um resumo para você aqui do 7 de setembro, do lado do Jair Bolsonaro. E daqui a pouco a gente fala da questão aí do Alexandre de Moraes e do pedido de impeachment. Até já.